But in the next page, we had some impacts and some solutions, né? Still the same page, ainda na mesma página, tipo que mudar a página. So in these impacts, as Laura said, we have the... Não, a Laura não disse nada desse daqui. Mas quais seriam os impactos do global warming no mundo? Bora lá, gente. What are the impacts of global warming? Vai ter uma maior frequência na intensidade das ondas e também vai ter o degelo das calotas polares e também Calma, o aqui. avanço do mar, algo assim. O avanço do nível do mar. E o outro eu não consigo traduzir. Qual é o outro? Pera, o outro eu acho que vai ser alguma coisa relacionada às estações do ano, mas eu não tô entendendo o que é. O aumento do número de incêndios, né? Ah, De incêndios. E também tem essa aqui, ó, more frequent and intense heat waves. Aqui não tá falando de ondas do mar. Quando fala heat waves, seriam as ondas de calor. tá bom. Professor, eu vou falar pelo chat porque tá difícil de desligar o microfone depois que eu ligo. Tá bom? Quero que vocês participem. Eu dei aqui meu jeito de participar pelo chat. Okay. So besides on the side of impacts, we have some solutions, right? So these solutions, we have some blank spaces. These blank spaces are for us to fill with some possible titles, né? Então a gente tem possíveis títulos para preencher essas lacunas, que esses títulos estão lá na página 264. Os possíveis títulos são Fight Sorry. Fight misinformation, stop deforestation, reduce emissions e prepare for impacts. Aqui, por exemplo, as individuals, we can help by taking action to reduce our personal carbon emissions, but we can address the threat of global warming unless we demand action from our elected leaders in an attempt to avoid malpractice and negligence. Qual seria o melhor tópico, melhor título para esse tópico aqui? What would the best title be for this topic? Anyone? This first one, as we can see, of course, talks about reduce emissions, né? Ele fala justamente sobre reduzir a nossa emissão de, no caso, gás carbônico. The second one, tropical deforestation accounts for about 10% of the world's heat-trapping emissions. If we reduce tropical deforestation, we can significantly lower global warming. Que seria o quê? Sobre stop deforestation is easy. We have already seen this word twice, so not that difficult. The third one, media experts and special interest groups raise doubts about the truth of global warming, coming across such misinformation confuse the public and makes it more difficult to implement effective solutions. So this is fight misinformation. And of course, the last one, certain consequences of global warming are now inevitable, inevitable.
including sea level rise, more frequent and severe heat waves, and growing wildfire risks. Even as we work to reduce global warming emissions, we must also prepare to face these dangerous new realities without giving up. Of course, this is prepare yourself for the impacts of the global warming. So, which of the facts cannot be linked to the global warming trend? A, the year 2012 was extremely hot in the USA. B, the emission of too much carbon dioxide traps heat in the atmosphere. C, it's impossible not to notice the temperature rising trend. D, the burning of fossil fuels caused deforestation in the tropics. Or letter E, the past 3 decades were warmer than the 20th century average temperature. Which of these facts cannot be related or linked to the global warming trend? Letter D. Letter D, thank you. Because when you say the burning of fósforos causa deforestation, a queima de combustíveis fósseis causa desmatamento? No, not. It's not this. Okay, so letter D, of course. The next one is for us to decide if the sentences are true or false about global warming. For example, fossil fuels burn carbon dioxide in order to produce energy. True or false? False. False, né? O gás carbônico, não. Os combustíveis fósseis queimam gás carbônico para produzir energia, né? Forest fires are more devastating today than they were before. True. True, they are more intense, right? They even said in the test about the wildfires or forest fires can be the same. Okay. Coastline flooding is a direct consequence of sea level rise. True or false? O que significa coastline? Coastline, coastline seria a costa, o litoral, linha costeira. Então, tipo, a inundação da linha costeira é uma consequência direta do aumento do nível do mar. Ah, true. True. Temperature increase as a consequence of heavy rainfalls and flooding. As temperaturas aumentam False. como consequência das chuvas e das inundações. Falso, né? É o inverso. About 1/10 of the heat trapping emission in the atmosphere is a result of tropical deforestation. Décimo da emissão de calor na atmosfera, né? Aliás, prende o calor na atmosfera é resultado do desmatamento tropical. True. Né? Que não, o desmatamento é uma das causas do global warming. E letra, ou a sexta, experts to raise doubts about the truth of global warming. False. He said that it must be any doubt about it. Now, some questions about the test. What will happen if people reduce tropical deforestation? O que vai acontecer se as pessoas reduzirem a questão do desmatamento?
Bora lá. A sexta é falsa. Falsa. Professor, o que você está falando? Tipo, que eu não estou entendendo direito. Não é? Essa é a primeira parte da sexta, eu não entendi direito. Os experts devem levantar dúvidas sobre a verdade sobre o global warming. O que acontece? Bem aqui no texto, essa parte bem aqui, ele fala. Os experts e os grupos interessados levantam dúvidas sobre a questão do global warming, encontrando algumas desinformações que acabam por confundir o público, né, e faz mais difícil implementar soluções efetivas. Aí ele pergunta o que ele fala? Que o expert devem ainda levantar dúvidas sobre a questão do global warming? Não. Ele fala que isso faz criar mais dúvidas e atrapalha na criação de soluções para esse problema. Eu? Ok. Essa sexta aqui, ó. Oh, essa quarta. What will happen if people reduce tropical deforestation? Ou seja, o que vai acontecer se as pessoas reduzirem a questão do desmatamento tropical? Sim, doubt é dúvida. Por isso que às vezes eu pergunto assim, any doubt, uma dúvida. Gente, se as pessoas reduzirem o desmatamento, lógico que vai reduzir também a questão do global Aquecimento global. warming. Então, global warming emissions can be significantly lower, ou seja, a questão da emissão do aquecimento global pode ser significant, eita, que vai sair. Eita, aqui é um F, gente, correção, botei um G bem aqui. Significantly lowered, ou seja, pode ser significantemente diminuído, tá? Que é um F, viu? Correção minha nem que alright. Which consequence of global warming can be reversed? Quais consequências do aquecimento global não podem ser alteradas? Nenhuma, tudo pode se resolver. Sea level heat wave. More frequent severe heat waves. Sea level rise, né? Quando o nível do mar sobe, não tem como reverter isso. E também growing wildfires, né? É o aumento do risco de incêndios, tá? Nas matas. E besides working to reduce global warming, what must we do? Além de fazer a nossa parte para diminuir essa questão do aquecimento global, o que mais a gente deve fazer? Sit and wait, sentar e esperar. No. So, what must we do? Taking action to reduce our personal carbon emission. Sorry? Take actions to reduce our personal carbon emission. Yeah, no, of course, we must take actions and work to reduce the global warming. But besides this, we need to prepare ourselves for the new reality. Because, for example,
the sea levels are rising, so we must prepare for it. The heat waves are being more frequent and severe. For example, if I don't know if you guys noticed, but today's not. But these years, Berreobro, it was pretty intense, né? Esse ano, Berreobro foi bem mais intenso, bem mais quente, vocês não acham? Não? Vocês não acharam Professor, Berreobro? sinceramente, pra mim não mudou muita coisa não, tá quente do mesmo jeito. Pois é, tá cada vez mais quente. Mas que chove faz aumentar mais o calor. Enfim. Tá. Próxima parte do vocabulário expansion, primeiro é sobre a questão do prefixo mal, né? Prefixo mal é só para indicar que é uma coisa ruim, desagradável, imperfeita ou mal sucedida. Por exemplo, adjust, vem de algo ajustado. Maladjust, mal ajustado. Beleza? Então, about 10% of the world's population suffers from malnutrition, seria uma desnutrição, uma nutrição ruim, enfim, certo? Então, the animals at the zoo die because of maltreatment, seria maus tratos, né? Who is responsible for malnourishment of the students? Você sabe o que é que significa essa palavra nourishment? Sustento? Sustento ou nutrição. Inclusive, essa palavra caiu numa prova do Bernoulli, acho que foi do pessoal do segundo ano. Então, malnutrição, mau sustento, né? Last month, he accused the committee of maladministration, ou seja, uma administração ruim. The doctor told the mother her son had a small malformation, ou seja, o menino tinha uma deformação. E the police investigated the mayor, no caso seria o prefeito, after he was accused of malpractice. Aqui essa questão desse prefixo é super tranquilo. Até porque mal vem, para a gente tem um significado bem similar. Outra coisa que eu sempre falo para vocês tomarem cuidado, watch out, é sobre meaning of the words, né? O significado das palavras. Que uma palavra ela pode ter mais significado, tudo depende muito do contexto, né? Então, por exemplo, he went on stage and started singing. O que é que significa stage nessa situação? Palco. Palco. They are not accepting any job applications at this stage. Esse stage que vem de quê? Fase. Fase, perfeito. I'm too tired to face another problem like this. Enfrentar. Tentar. She had a beautiful and delicate face. Cara, fácil. Poxa, He wasn't sure if he wanted a career in medicine. Medicina. medicina, And the last one, the young child died because there was no medicine. remédio. Médico. Ah, professor, mas eu vejo mais com esse significado, vejo mais com outro significado. Eu, por exemplo, vejo muito medicine no sentido de remédio, mas também pode se referir à medicina. Vocês têm que tomar cuidado na questão do contexto. Acho que faz toda a diferença. Next one, as it's about the phrasal verbs. Além do contexto, de brinde, a gente tem a questão das phrasal verbs, que é o que acontece quando um verbo vem acompanhado de uma preposição e essa preposição muda o significado do verbo, né? Por exemplo, Benedito was at the mall when he came across Luana. Ou seja, Benedito estava no shopping quando ele encontrou a Luana por acaso, ele esbarrou na Luana. Laura's book will come out next year, ou seja, o livro da Laura vai ser publicado no próximo ano. Ou I won't go to your party because came up a problem for me to solve, ou seja, eu não vou poder ir para sua festa porque surgiu um problema para resolver. Né? Aí nós temos também a questão do give, que é o verbo dar, né? Aí, por exemplo, I give in to her pressure, like to her. Eu cedi a pressão dela. Or
I will give out some chocolates, ou seja, vou distribuir chocolates. E don't give up on your don't give up your dreams, ou seja, não desista de seus sonhos. Que Deus te ilumine. E assim por diante. Então vamos aqui for the blanks. Primeira, the executive to the pressure and quit. Esse primeiro blank, vamos preencher com o quê? Esse número blank eu vou preencher com o quê? O executivo, a pressão e desistiu, ou se demitiu. Ele cedeu, ou seja, the executive gave in, tá? Bora lá, próxima. Because of the accident, they had to, por causa do acidente, eles tiveram que their dreams, sonhos deles. Eles tiveram que give up their dreams. Thank you. Your brother at the party last weekend. I came across, detalhe que é passado, last week, então a gente tem que mudar o verbo. And is going to lots of candies on Halloween. A Anne, ela vai distribuir, então ela vai give out. Próxima, Kirk's new book will next year. O livro do Kirk vai ser o quê? Publicado, então will come out next year. E o último, that subject has at the meeting in the office. Has come up, ou seja, surgiu. Dúvidas aqui? Dúvidas? Não. Beleza? Vamos lá. Oh. Okay. So the next page on page 274, we have a test about sacrificing the Amazon and its peoples for dirty energy. Lembrando que people tá no plural porque se refere a povos, tá? Aí nós temos aqui, ó. The Brazilian government built one of the world's largest hydroelectric dams on the Xingu River. Para quem não sabe, dam vem de represa. An Amazon tributary, the Belo Monte complex. The whole Xingu Basin is in theory protected due to its indigenous preserves and conservation units. However, the area is severely impacted by cattle, ou seja, gado, and soil monocultures.
This dam is the first in a series of projects that will cause considerable devastation to a region that already faces environmental problems. As a result of it, more than 1,500 kilometers square of Brazilian rainforest will be devastated, and besides environmental impacts, it's estimated that 400 people will be displaced. The Belo complex has a huge impact on the land and livelihoods of thousands of families and communities, also affecting indigenous peoples from hundreds of neighboring areas. Então, de acordo com esse texto, which environmental impacts can the Belo Monte complex bring to Xingu Basin? Quais são os impactos que a questão do complexo Belo Monte pode trazer para a base Xingu? Qual seria, gente, os impactos? What are the impacts? No impacts. Se vocês prestarem atenção, bem que ele vai falar. As a result, ou seja, como resultado disso, more than, ele fala, a área da floresta tropical brasileira vai ser devastada. E 4,000 people will be displaced. Tipo, muitas pessoas vão ficar sem lares. Isso seria o impacto, né? And what would the indigenous people in the regions to avoid the impact of the project? Try to fight for their rights and try to stop it, né? As pessoas poderiam tentar parar esse projeto, né, para se manter vivas. Então, aqui nós temos algumas frases do texto, né? Por exemplo, the government is building a dam, the dam will affect the population, initiatives protect the basin. Aí na coluna B, a dam is being built, the population will be affected, the basin is protected. Nessa coluna A, what are the subjects? Quais seriam os sujeitos dessas frases da coluna A? Da primeira frase é the government. E a segunda frase? Eu não sei o que é dam, Eu acabei de falar o que era dam. mas eu esqueci. Dam seria a represa. Então seria the population. Não, the dam é a represa, é o sujeito. Tipo, a população sofre o efeito dela. Cuidado. Estou perguntando aqui o sujeito dessa frase, da coluna A. Ah, tá, beleza. E a última seria initiatives. Eu vou já explicar isso aqui. Tá. Aí, vou fazer o seguinte. Presta atenção aqui. Ó. Eu tenho a seguinte frase. Mariana bought a car. Nessa frase, qual é a ação? A ação é que a Marina comprou um carro. Comprar, né? Bought. Ação a gente vai chamar de verbo. Tranquilo? Quem está fazendo essa ação? Who is doing this action? Marina. Mariana. Who is suffering the action? Quem está sofrendo a ação? Quem está sofrendo a ação? O carro está sendo comprado. Beleza. Esse estilo de frase, você vê que o foco está em quem fez a ação, who's performing the action. Isso é o que a gente chama de voz ativa, tá? Bem, só que o que acontece? Eu posso reescrever essa frase na voz passiva. Professor, mas o que seria a diferença da voz ativa para a voz passiva? É o seguinte. Active voice, we focus on the who is doing the action. Ou seja, voz ativa, a gente foca em quem está fazendo a ação. E passive voice, we focus on the action itself. Ou seja, a gente foca mais na ação. Então, o que acontece? Eu troco o sujeito com o objeto de lugar
acrescento o verbo to be. E como é que o verbo to be vem? Na forma que o verbo estava na voz ativa. E depois acrescento o verbo no particípio passado. Não esquecem de usar o by antes da pessoa que está fazendo a ação, porque é justamente para indicar que foi feito por essa pessoa. Tranquilo? Tranquilo? Sim, não, talvez. Tá. A gente vai só preencher aqui as lacunas. Por exemplo, se está na sentença write or writes, na voz passiva fica is written or are written. Tranquilo? Se está am, is or are writing, fica is or are being. Fica mais written. Eu não posso esquecer de botar o verbo em participio passado. Se estava wrote, vira was written or were written. Aqui dependendo de quem, do sujeito. Vou fazer aqui um exemplo no quadro para vocês. Faz o seguinte. E eu já fazer os exemplos que eu acho que vocês pegam melhor. Laura is writing. Ou seja, a Laura está escrevendo poemas. Como é que eu colocaria essa frase na voz passiva? How can I change the passive voice? Was was vai lá. Se estiver passando. Tá. Aqui. Estaria quase certo. Por algumas coisinhas. Primeiro, essa aqui, a parte da. Vem aqui, nós temos um auxiliar. Seria o verbo to be. Tá? Se ele está aqui, tem um auxiliar atrás da ativa, eu tenho que repetir na voz passiva. Só que a observação, aqui é esse, que é Laura. Mas aqui nós temos poemas, plural. Então não vai ser mais e, vai ser are. Depois de repetir o auxiliar, frase, eu vou acrescentar quem? O verbo to be. Agora vem o verbo to be. O verbo to be vem como? Na forma que o verbo principal estava lá na frase. Que é o quê? Mente. Então, o quê? Being. E depois a gente vem e traz o verbo do participio passado, que no caso, certinho? Sim ou não? Bora lá. Bora ver só mais um exemplo para garantir que vocês pegaram. 啊
Seria Jaime. Has has ou seja, já me perguntou algo a minha vida. Como é que ficaria isso na voz passiva? Só uma alteração. Só uma alteração de não. Pode botar alto. Como é que ficaria aqui? Rapidão. Seguinte, vai calculando. Quem está sofrendo ação? Toma o lugar do sujeito. Quem está fazendo o lugar de objeto? Então, Ana e Júlia. Já não vai finalzinho. Beleza. Que tempo é esse? Presente perfeito, né? Então, nós temos quem? O auxiliar S. S, vem para cá. Só que acontece, como o sujeito é Ana e Júlia, vem aqui, tá? Depois, verbo to be, bom, o verbo estar. No presente perfeito, verbo vem no passado, então é, tá? O verbo est, para cá. O out, vem para cá. E a gente põe o by, já, ou seja, Ana e Júlia reconhecem out, by, já, ou seja, elas foram chamadas para sair pelo já. Ficou alguma dúvida? Sim ou não? Não? Tá bom. Então, gente, pratiquem nas atividades do livro de vocês. Tem tarefinha para casa no livro. E próxima semana, se vocês tiverem dúvidas, só trazer, viu? Pois bye bye, see ya, take care, and see you next week. And enjoy the holiday.